Deus. Pode ser para todos. Amém. Os irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos nessa manhã, nesse dia maravilhoso. É um privilégio. Privilégio estar aqui com os irmãos. Eu creio que é o primeiro CFO. Depois que nós chegamos, eu já faço no dia, na semana que vem, dia 27, faz 3 meses que já estou no Japão. Mas teve as festas, né? Teve os trabalhos do ministério. Eu creio que é o primeiro CFO que eu estou aqui com os irmãos. E nesse dia, irmão, desse primeiro CFO aqui que eu estou com os irmãos, eu quero agradecer, né, de todo o meu coração, eu e minha esposa, agradecer os irmãos pelas orações, pela manutenção, pelo apoio que os irmãos deram ali para o trabalho de Portugal. Foram esses 2 anos e 4 meses que nós estivemos ali. E os irmãos, foi aqui no Japão, irmãos, a igreja lá ainda não tem condições de se manter. Então, todo o trabalho, toda a manutenção, todo o apoio, todo o suporte foram aqui mesmo no Japão. Amém? Deus abençoe. Pode tomar assento, amados irmãos. Eu quero, primeiramente, aqui Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviste aos santos e ainda o servis. Amém? Hebreus 6, 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviste aos santos e ainda continua servindo. Hoje o pastor falou aqui também sobre Jesus, quando chegou para Pedro e falou: tu me amas, então você cuida do meu povo, do meu rebanho. E essa palavra que o escritor aos Hebreus diz: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, do amor que revelaste com o seu nome, pois serviste aos santos e ainda servis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus não é injusto, irmãos. Amém? Amém. O homem pode não ver, o pastor pode não ver, o pastor presidente pode não ver, seu pastor da sua congregação pode não ver, mas Deus vê. Deus não é injusto, irmãos. Você está fazendo para Deus, você está trabalhando para Deus. Agora, se você trabalha para se aparecer, aí você já recebe seu caráter. Mas quando nós fazemos para Deus, a Bíblia diz aí em Mateus, Jesus fala: o Pai então em oculto, e o Pai que está em oculto te recompensará. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Meu agradecimento, já agradeci, mas a gente temos sempre a agradecer a vida do nosso pastor presidente, pastor Haroldo, que acredita nesse trabalho, acredita em investir em missão. E realmente ali, irmãos, o trabalho missionário de Portugal foi um investimento muito alto, vamos falar assim, para o Ministério do Japão. Você sabe que veio a crise, os problemas, e foi justamente, praticamente, na crise, que nós fomos para o Japão, e eu e minha esposa para Portugal. E tudo isso houve um custo alto, porque eu fiquei 2 meses lá no Jundiaí, pastor Ezequiel Soares, tirando ali os documentos. Nós fomos em 2014, chegamos lá em novembro, dezembro, e janeiro, no dia 6, nós chegamos em Portugal, no ano 2015. E aí nós realmente chegamos ali no trabalho, ali já estava um missionário de Jundiaí que estava retornando para o Brasil, e quando nós olhamos a situação da igreja, realmente deu vontade de pegar o avião e falar: pastor, vou comprar passagem de bilhete para mim, porque a gente vimos a situação da igreja na primeira semana e vimos que a situação era bem complicada mesmo, né? Principalmente que a igreja perto do aeroporto de Lisboa, uma igreja que teve um problema do escândalo, um obreiro que foi mantido à época pelo Japão, e esse obreiro ali, ele teve problema com bebidas, né, com álcool, com vinho, e ele se embriagava, dirigia sem carta, ia diante da igreja bêbado, né, transportava as pessoas bêbado no carro, e foi uma complicação grande. E essa igreja ali tinha mais ou menos 300 membros, irmãos, né? Nós tínhamos as bandejas da ceia lá na igreja. O irmão falava: pastor, está vendo essas bandejas aqui? Nós tínhamos que pegar essas 2 bandejas, depois lavar os cálices e outra vez refazer para servir, porque nós tínhamos 300 pessoas aqui participando da ceia. E quando nós chegamos ali na congregação,
nós ali tínhamos 8 pessoas, mais ou menos 8 pessoas, e com dificuldade, né? Aí depois que eu tomei posse, 4 foram embora. 4 não apareceram mais, né? Uns foram para um lado, outros não gostaram, outros já estavam tão fracos na fé, com tanta mudança, tanta coisa, e sabe, não apareceram. E nós trabalhando ali na sede também, trabalhando na sede, e foi quando nós ali trabalhando, orando e fazendo um trabalho, aí começou a vir alguns irmãos africanos de língua portuguesa. Aí o Fred, que esteve aqui conosco, né, que esteve aqui com os irmãos, ele estava ali conosco. Ele tinha chegado há pouco tempo da Nigéria, com dificuldade do português ainda. E quando eu chamei ele para ajudar, ele falou: não, pastor, eu estou aqui. Eu vi que ele já tinha uma formação teológica, é um homem bom, né, com as dificuldades, os costumes da África, mas um servo de Deus. E ele então foi nos ajudar. E nesse tempo aí começou a vir os africanos. Foi quando depois nós fazíamos um trabalho, né? Trabalho de língua inglesa, que é à tarde, lá em São João da Talha, e a parte da manhã é o trabalho de língua portuguesa. E aí o trabalho, irmãos, começou, resumindo, começou a dar uma crescida ali, começou a melhorar. Alguns irmãos ciganos que estavam conosco também sumiram, né? Porque o cigano é assim, né? Infelizmente eles são muito interesseiros. Se a igreja ajuda, aí eles vão para a igreja. Teve uma época lá que os irmãos pegavam bolachas, né, de um mercado que doava bolacha, a igreja encheu de ciganos. Aí quando foi no outro mês não tinha mais bolacha, os ciganos desapareceram. A igreja é fácil, mas ficou só ficou uma família cigana conosco. E aí o Fred, nós começamos a fazer trabalho com os irmãos africanos, e o trabalho começou a despontar, começou a crescer. Mas os irmãos, muitos são refugiados, são alguns iranianos, irmão da Etiópia, Nigéria. Então nós temos 15 países da África lá, e fora os do Oriente Médio, 15 países da África, no culto de língua inglesa à tarde. E quando o pastor teve lá, o pastor pregou no culto africano, né? O pastor Davi Matos pregou no culto africano também. Continua lá o trabalho. E lá na sede, que é em Canessas, né, que já é região de Sintra, em Canessas, lá o trabalho começou também. Agora no início agora de 2017, que o trabalho começou a despontar, começou a crescer. Porque até então, teve um obreiro lá conosco de São Paulo, e ele falou para mim, pastor Haroldo, ele chegou para mim e falou assim: irmão, olha, se eu fosse você, ligava para o seu pastor presidente e entregava esse trabalho. Ele falou para mim, pastor, você é muito corajoso, eu entregaria, pastor, sabe? Entrega para o seu pastor, e depois ele manda, tem tantos obreiros aqui em Portugal, né, fazer a obra. Mas dentro do meu coração não, irmão, eu estava ali, sabe? Era muita humilhação, sabe? Você ir ser enviado pela igreja, a igreja investe tanto em valores, e depois você não vê resultado, você sair dali decepcionado, frustrado. Falei: não, eu vou continuar, né? Continuar. Chamava os irmãos de madrugada, o Fred orava comigo de madrugada, e outros irmãos, porque os africanos gostam de orar. E orando, e em 2017 o trabalho começou a despontar, irmãos. Começou a crescer, começou a vir de um lado, vir de outro, alguns ensino restaurado. Irmãos estavam desviados, começaram a voltar. Os dízimos era a coisa mais difícil na igreja. Esse ano começou a chegar os dízimos e começou a melhorar. E quando o pastor teve ali o pastor teve ali agora acho que no ano teve 2 vezes, né, pastor? No ano teve 2 vezes. Pastor, nesse ano que ele foi, na primeira vez ele viu já que o trabalho estava diferente, glória a Deus, né? Agora quando foi na despedida ele viu realmente o trabalho como estava. E o pastor que ficou lá, um pastor também, ele estava 10 anos, 9 anos no Peru, um pastor brasileiro, mas missionário no Peru, um homem experiente, ele e a família, e ele continuou na obra. E essa semana eu tive notícia lá que ele está muito feliz, está muito feliz, pastor. Está muito feliz, o trabalho está despontando, as almas estão chegando, e o trabalho está crescendo. E nós, irmãos, o investimento que o ministério fez ali, eu fiz a conta depois na planilha, só o que o ministério daqui enviou, nesses 2 anos e 4 meses lá para Portugal, foram 8 milhões de ienes, irmãos. 8 milhões de ienes. 8 milhões de ienes, irmãos, não é qualquer coisa, não. Imagine nossa estrutura aqui, a igreja. E aí eu fico muito triste quando eu vejo, talvez porque eu também não tinha ido para o missionário. A gente lê, estuda missiologia, Jesus e por todo mundo, mas uma coisa é quando você está dentro, irmãos, do campo na missão.
E eu fico triste quando eu vejo pessoas, irmãos, que têm dificuldade de contribuir com a obra missionária. Meu querido irmão, você não está fazendo para um homem, no sentido, para o homem ver que seu nome está lá, porque você quer ir para ser, vai para obreiro, e se eu não contribuir, então, isso é até hipocrisia. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso porque eu vou para obreiro, porque eu sou obreiro. Eu faço isso porque eu amo a obra de Deus. Eu faço isso porque eu sei que esse dinheiro vai chegar ali para fazer a obra de Deus. Como é que vamos fazer se não tiver dinheiro, irmãos? Irmãos, eu peguei o carro essa semana e quase que eu choro, né? Sabe por quê? Porque a gente estava no carrinho lá, o pastor foi, viu para o nosso carrinho lá, né? É um bolsinho, 1.4 lá, diesel, meu Deus, mas, né? É um negócio, né? Pequeno, e aí já foi na Espanha ainda com ele lá no outro missionário, fomos lá viajar na Espanha, e quando eu entrei nesse carrão, você olha assim, tudo alto, ar-condicionado, sabe? Eu olho assim e falo, meu Deus, sabe? Que coisa linda, né? E já volta a estrutura, né? Então, irmãos, glorifica a Deus, irmãos. Aleluia. Glorifica ao Senhor. Seja agradecido a Deus. E realmente faça a obra do Senhor. Não porque você tem uma obrigação, mas porque você tem um dever e você foi escolhido e chamado para essa obra. Amém? Aleluia. Você foi chamado para essa obra. Sabe, tem pessoas que falam, pastor, eu estou orando. Amém, irmãos. Oração é importante. Mas se não tiver valores, se não tiver suor, se não tiver sangue também, irmãos, a obra não anda, a coisa não acontece. Então, continue ajudando, continue abençoando. Não fique olhando para valores, não. Invista nessa causa. Imagine 8 milhões, irmãos, sabe? É muito dinheiro, irmãos, em 2 anos, sabe? Em 2 anos, e você olha assim, meu Deus, se eu não tenho nada, não pastor Haroldo, esse dinheiro não foi depositado no banco, foi tudo ali para pagar o trabalho, para pagar os aluguéis, porque ali os impostos, também tem os impostos das 2 igrejas, tem que pagar todo mês, a prestação do carrinho ainda que estava pagando, e mais outras coisas para fazer a obra ali. Então, irmãos, em nome de Jesus, continue ajudando nesse trabalho, continue estendendo as mãos, continue verdadeiramente fazendo a tua parte, porque o Senhor está dizendo aqui, Deus não é injusto para se esquecer. Amém? Aleluia. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, do amor que revelaste para com o seu nome. Deus está oculto, Deus está oculto, mas Ele nos vê. Ele vê a sua intenção, Ele vê a sua motivação, porque você está fazendo. E Deus o recompensa, e revelasse para com o seu nome, pois serviste aos santos. Eu servi no passado, mas ainda continuo servindo aos santos, continuo servindo a obra de Deus, continuo servindo a igreja de Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Então, nós temos aí nosso agradecimento. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Continue, o ministério está com a parceria, aleluia. Já não ajuda integralmente como ajudava, mas o ministério daqui ainda continua ajudando ali em Portugal, e o pastor Haroldo continua sendo pastor presidente de lá, do trabalho ali em Portugal. E a minha palavra hoje, irmãos, essa é a primeira introdução que eu gostaria de agradecer aos meus irmãos, mas a palavra hoje mesmo que eu gostaria de estar compartilhando com meus irmãos, de nós estamos aqui meditando, é algo que tem me preocupado muito no meio da igreja do Senhor, que tem me ensinado também a não ser dessa maneira, sabe? Me mostrado e me ensinado que eu preciso melhorar com Deus. E é algo que eu cheguei aqui, lá em Portugal também aconteceu, com obreiros ali, pessoas que eram obreiros, pessoas que já estavam ali no ministério, mas quando você vai trabalhar com a pessoa, quando você vai conviver com a pessoa, você vê que a pessoa tem uma grande dificuldade, não espiritual, não de Bíblia. A pessoa tem base bíblica, a pessoa tem ética, mas a pessoa é doente emocional. E essa coisa tem me preocupado um pouco, porque eu comecei a fazer reflexões na minha vida, que eu tive muito problema nessa área, eu ainda estou sendo curado também nessa área. Mas uma coisa triste que nós encontramos na vida do obreiro, é quando o obreiro é doente emocional. Ele tem Bíblia, ele ora, ele jejua, ele busca Deus, ele é fiel, mas ele é doente emocional. E isso, irmãos, é um grande prejuízo para a obra de Deus, um grande prejuízo na causa do Senhor. E aqui em 2 Samuel, onde nós vamos estar meditando esse dia, aleluia, 2 Samuel no capítulo 9, nós temos aqui na verdade 2 pessoas na vida de Davi,
que o rei Davi teve que enfrentar essas duas pessoas. Os dois estavam na linha sucessória. Um era filho do seu amigo Jonatas, chamado Mefibosete, né? Mefibosete. E o outro era o seu próprio filho, chamado Absalão, ou Absalom, né? Absalom quer dizer filho da paz, né? Meu pai é paz, quer dizer meu pai é paz, Absalom. Davi gostava dessa palavra Shalom, né? Ele teve dois filhos, colocou o nome Shalom. Colocou o nome Salomão, que é o, em hebraico, é aquele que é paz, ou aquele que é pacífico, né? Salomão, ou Shalom, que vem de Shalom também. E o seu filho, que foi o terceiro filho, que ele colocou o nome Absalom, ou Absalom. Aqui no 2 Reis, 2 Samuel 9, versículo 1 a 8, vamos ler essa passagem para nós aplicarmos na nossa vida como servo de Deus. E nós, amados irmãos, temos um entendimento, uma visão do que é o reino de Deus e como que Deus trabalha. E nós tomamos muito cuidado com a nossa emoção, porque emoção, irmãos, sentimento é coisa muito sutil, tá? Sentimento é coisa muito sutil. Eu tenho visto grandes eloquentes dentro aqui na frente do púlpito, na igreja, pessoas eloquentes, mas quando a pessoa sai do púlpito, irmão, como a pessoa age emocionalmente, você vê que ela fala, meu Deus, a pessoa prega tão bem, a pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas a pessoa tem problema emocional. Esses tempos atrás, uma pessoa, ele foi numa igreja, um obreiro, porque não tinha lugar para ele sentar, e não deram lugar para ele sentar ali na frente. Ele pegou a pasta e foi embora com a esposa. E aí perguntou, meu irmão, mas você, não ficar no meio daquele povo lá não, o homem nem me reconheceu, nem chamou meu nome. Irmãos, é uma pessoa que precisa de cura. Meu Deus. É uma pessoa que precisa de cura, e nós temos que vigiar isso, irmão, porque muitas vezes a gente pensa que é os outros, mas muitas vezes isso acontece conosco. Você vai lá, como você se sente quando você não é reconhecido? Quando você se sente quando você não é chamado pelo seu nome? Isso é uma coisa grave, mas muito grave, que nós podemos ver hoje na igreja. Aleluia. E é por isso que tem muito Absalão, né? Tem muito problemas hoje no meio das igrejas, da igreja do Senhor. Então, 2 períodos na vida do obreiro, amém? 2 períodos na vida do obreiro de Deus. 2 períodos na vida do crente. Pode falar assim, quando fala obreiro, então eu estou isento disso. Não. Quando fala obreiro, é todos nós, a igreja do Senhor, porque todos nós fazemos parte e trabalhamos para o Salvador Jesus Cristo. 2 Samuel 9, 1 a 8. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Pode ler o versículo 2, meus amados irmãos. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse. A Davi disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Resta ainda alguém da família de Saul a que eu possa mostrar lealdade a Deus? Mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Preste atenção como Ziba. Esse Ziba era um hipócrita, né? Depois você lê aqui a Bíblia, você vai entender por que ele era um hipócrita, né? Ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Olha como ele refere esse rapaz. Um rapaz, ele falou o nome, um camarada lá doente, está lá no lugar esquecido. Há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Primeira coisa que ele se refere a Mefibosete. E lê o versículo 4, amados. Disse o rei: onde está? E disse: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois de certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai.
vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aleluia. Para que preocupes? Versículo 8. Ele prostrou-se e disse: quem é teu servo? Para que preocupes com um cão morto como eu? Esse nome Mefibosete, se você vai lá em Crônicas, 1 Crônicas 8, 34 e 9, 40, ele é chamado de Meribaal, né? O pai dele, Jonatas, o batizou com esse nome, Meribaal. E essa palavra Meribaal, que era alguns dizem que essa tradução é um pouco difícil, mas provavelmente essa palavra quer dizer aquele que destrói Baal, aquele que vence Baal, aquele que faz oposição a Baal. Era o nome de Mefibosete. Mas Mefibosete, na verdade, não foi, digamos assim, um rapaz de sorte, porque nós conhecemos a história de Mefibosete no dia que o seu pai morreu, o seu avô e o seu tio. E ele tinha 5 anos, aqui diz aqui em Samuel, ele tinha 5 anos, e quando a sua ama o pegou, ela sabendo da notícia que seu pai era morto, e ele estando na linha sucessória, ela fugiu com esse menino na pressa, ela o deixou cair, e ele quebrou os artérios, os pés dele ficaram aleijados, e então levaram ele para uma terra, um lugar desconhecido, porque ali ninguém ia procurar, principalmente uma terra esquecida, um local onde ninguém ia talvez incomodar, porque principalmente ele era aleijado, e outra coisa, estava num lugar pobre, era um rapaz que estava numa pobreza, era aleijado, ele não aprendeu a ler, provavelmente com uma pessoa totalmente esquecida, porque dá para ver isso claramente pelas condições que se falam a respeito dele. Ele mesmo se expressa isso, mas dá para ver pela situação dele, quando ele chega diante de Davi, com certeza o coração dele estava, Davi me achou, e como eu sou da descendência real, eu vou ser morto, porque antigamente era assim, antigamente era dessa maneira. Mas Davi tinha uma aliança com seu pai Jonatas, e Davi fala: por amor ao seu pai, eu tenho uma aliança com seu pai, vou fazer beneficência a ti, você vai comer na minha mesa. Mas o próprio Mefibosete, ele se compara com morto, e essa palavra com morto, nós encontramos que quando Davi foi lutar com Golias, ele se referiu a isso também. Golias falou: sou eu algum cão? Quer dizer, era uma coisa bem desprezível. Eu sou uma pessoa tão miserável dessa maneira, mas esse Mefibosete, ele se compara a essa pessoa miserável, esse cão. Para que te preocupes com um cão morto como eu? Esse aqui é o primeiro sentimento, irmãos, de um obreiro doente, de um obreiro que tem problema de sentimento. É aquele que não se valoriza, é aquele que se acha inferior a todos, que você vai dar um elogio para ele, vai dar uma palavra, ele sabe, tem aquela falsa humildade, mas ele se acha como morto. Bom, isso aqui é muito difícil, sabe? A pessoa, ele tem os traumas, tem os complexos, e a pessoa está no banco da igreja e ainda não superou essa situação. Quando um crente, irmãos, principalmente um obreiro, se ele não é curado no sentido de ele não domina a si mesmo, como que ele vai conseguir dominar outras pessoas? Como que ele vai conseguir ajudar outras pessoas? Hoje, graças a Deus, muitos obreiros, muitos pastores estão falando muito sobre essa área, porque até então nós falamos: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos jejuar, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas muitas vezes nós esquecemos que o ser humano tem essa tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Amém? Oi. Veja só que quando Tiago falou para a igreja, lá no livro de Tiago mesmo, ele diz assim: bom, o que adianta o irmão vem com necessidade, corpo, o irmão vem com necessidade cotidiana, e você fala assim: vai em paz, Deus te abençoe, se você não deu os mantimentos para ele, o que adianta você orar por ele? Se você não abençoar, porque ele está falando de corpo, amém? Então a gente tem que separar, porque muitas vezes a gente que é tão espiritual, que engloba tudo, né? Olha, irmão, é espírito, é o espírito, mas irmão, o ser humano é espírito, alma e corpo. Aleluia. E se a alma do obreiro não vai bem, se ele traz isso, ele passa do crivo, ninguém vai ver, não tem problema. Mas o problema é que isso depois vai aparecer na igreja, e vai aparecer na casa, e vai aparecer na família. É o obreiro que se considera um cão morto, porque ele é aleijado dos pés. Ninguém nunca olhou para mim. Estava em Lodebar. A palavra Lodebar quer dizer uma terra sem pasto, uma terra estéril,
um lugar desprezível, um lugar onde realmente alguns dizem, eu estava lendo a história, diz que ali havia muitos doentes, era um lugar que tinha mais doentes e a maioria das pessoas eram analfabetas, eram pessoas esquecidas naquele lugar, Lodebar, que ficava numa região do Jordão. E quando esse rapaz, que tinha uma vida boa até os 5 anos, a vida desse rapaz muda. E mesmo ele estando na linha sucessória, ele era aleijado dos pés, num lugar esquecido, com traumas no coração, com grande dificuldade para superar isso. E quando ele recebe o chamado do rei, para sentar na mesa do rei, ele se considera um nada. Louvado seja Deus. A palavra de Deus conta a história desses 2 homens, Mefibosete e de Absalão ou Absalom. O período de Mefibosete, eu creio que todo obreiro pode passar pelo período de Mefibosete, amém? Você está num lugar esquecido. Usar essa palavra, que é uma palavra em português, ostracismo. O que é ostracismo? É quando você é esquecido por tudo. Sabe, aquele obreiro que fica lá na igrejinha e ele acha que está esquecido. O pastor não visita, o pastor não vem aqui. Irmãos, eu, graças a Deus, não estou no Japão, então não estou sabendo muitos problemas, né? Se eu falar alguma coisa que o pastor está atacando, porque eu até coloquei na internet alguma coisa assim, sobre a parte emocional da igreja, do crente. Eu vi lá que algumas pessoas falaram algumas coisas que as pessoas não entenderam, porque eu estava colocando ali um pequeno estudo, né? Estudo resumido, não estava atacando ninguém, porque eu não conheço. E mesmo que ainda tivesse problema, ou está acontecendo esse problema, eu não estou fazendo isso para atacar, porque isso não é a minha índole, né? Eu não faço isso para atacar ninguém, ou para desabafo, não vou colocar aqui, porque ele vai ler, ela vai ler, então, não. E faz isso a pessoas que não é convertida, né? Que vai atacar os outros também na internet. Mas o período de Mefibosete é um período de esquecimento pelo homem, não por Deus, amém? Amém. É Deus provando, irmãos. Deus provando. Quando Mefibosete estava naquela situação, com certeza ele falou: vou morrer aqui, e aqui já era, né? Acabou, né? Eu não tenho mais condições, aleijado. Como que eu vou superar essa situação? Não tenho mais condições. Então o período de Mefibosete, o período chamado de ostracismo, o período do esquecimento, é um período que ninguém está vendo, que ninguém se lembra. Só que existe um Senhor, irmãos. Existe um Deus todo-poderoso que acompanha nossos passos. O rei está vendo tudo, e uma hora o rei chama. Eu vejo muito obreiro, pastor, sabe? Já vi isso aqui, o pastor deve ter visto também. Sabe, o pastor não nos esqueceu aqui, sabe? Nós somos a igreja esquecida. Nós apenas contribuímos, fazemos trabalho, esquecemos, e a igreja nos esqueceu aqui, irmãos. Irmãos, para. Se você está passando por essa situação, se você lá no seu obreiro, talvez lá na igreja, alguém fala isso, irmão, você tem que entender, amados irmãos, que é um período que muitas vezes Deus está justamente provando para ver o que está no coração do obreiro. Aleluia. Para ver o que está no coração da igreja. E o obreiro que está ali não pode falar a palavra, não, eles esqueceram mesmo. Só vem aqui para nós mandar o valor, só vem, sabe, só quer. Irmãos, uma pessoa dessa tem muito problema, principalmente se você, pessoa, expressar para a igreja uma coisa dessa. Não, o lugar, irmãos, muitas vezes o lugar que Mefibosete está passando, mesmo na linha sucessória, mesmo no lugar esquecido, não está esquecido por Deus. Talvez até o homem pode esquecer. O homem pode fazer pouco caso, aquela igrejinha lá problemática, aquele povo problemático, mas o Senhor não esquece, amém? Aleluia. O Senhor está acompanhando tudo, amados irmãos. Glória a Deus. Ele vê tudo. Então a vida desses 2 homens nos traz uma grande lição valiosa para nós como igreja. Então nós temos que acompanhar, temos acompanhado muitos obreiros, homens de Deus preparados, teologicamente, éticos, mas quando convivemos, vamos ver a dificuldade emocional desses servos de Deus. Dificuldade emocional dentro de casa com a família, dificuldade emocional na igreja, dificuldade emocional, sabe, no convívio. A pessoa tem problema emocional. Um dia eu fui no aniversário de um obreiro, ele não está mais, ele é do nosso ministério, não está mais hoje. Irmãos, e aquele homem me ensinou uma lição tão grande, eu falei: Senhor, eu não quero ser assim. Desde que eu cheguei, eu tive com o Jonathan umas 3 vezes com o Eugênio, e eu cheguei com o Jonathan, falei muito sobre isso aqui. Jonathan, o emocional do obreiro tem que ser curado. Ainda que você sofra sozinho, mas é você sozinho, nem a esposa precisa ficar sabendo. A igreja não precisa ficar sabendo o que está no teu coração, quando você está com problema, quando alguém te feriu, quando alguém te machucou, quando alguém falou mal, quando você tem uma pessoa que você não concorda, ou com aquela pessoa é oposição. Ninguém precisa.
Você e Deus. Aleluia. Você não pode abrir sua boca para todo mundo, abrir seu sentimento para todo mundo. Então eu fui no aniversário desse companheiro, e aí eu dei uma carona para ele, aqui lá no Portugal é boleia, dei uma boleia para ele. E ele entrou no aniversário com os presentinhos, sabe, os saquinhos assim pequenos, tudo pequenininho. E os aniversários antes dele, foi aquele aniversário, foi aquela poupa mesmo, foi aniversário e tal, saiu com muitos presentes da igreja. Naquele dia, irmãos, fazendo aniversário assim para ele, um bolinho pequeno, eu estava lá no aniversário, uma coisinha. Quando ele entrou no carro, irmãos, aquele homem começou a falar. E o homem, pastor, começou a falar. Você viu, companheiro? O aniversário que fez para mim? Eu nunca falei isso, pastor, porque não tem, eu não vai construir nada, não falar para os obreiros, não falei o dia por dia, não falei de homem, não falei. Só falei para ele o que tinha acontecido. E eu fiquei olhando para ele, irmãos, olhando para aquele companheiro, e ele falando essas coisas. Eu falei, Jesus, eu não quero ser assim. Jesus, tem misericórdia do meu sentimento. Jesus, eu não quero ser assim. Eu lutando para aquelas coisas que ele estava falando negativa. Eu falei, eu não quero ser desse jeito. Aleluia. E ele falando, nossa, você viu o aniversário? Olha o que me deram. Você viu lá? Que coisinha mais churuca, mas não tivesse feito. Eu falei, meu Deus, olha o emocional desse homem de Deus, ao sentimento desse camarada, porque não foi reconhecido, porque ele não foi, a coisa não saiu da maneira que ele queria. O emocional de um obreiro, amados irmãos, isso é um prejuízo tão grande na vida do servo de Deus, sabe? Jesus falou assim, quando você chegar no lugar, fica lá no último, depois para te chamar para frente, não chega, sabe? Porque tem aquele que, se ele não aparecer, se ele não mostrar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que não precisa, amém? Deus, o obreiro de Deus, o servo, o homem, a mulher de Deus, não precisa, amados irmãos, ninguém me ver, ninguém saber que eu estava lá, meu nome não foi citado. O homem de Deus não precisa dizer, a mulher de Deus não precisa. Aleluia. Ele não precisa ter essa evidência onde ele chega, ou onde ela chega, porque eu sou. Não, deixe Jesus sim. Aleluia. Quando vivemos, irmãos, muitas vezes obreiro, nós podemos ter problema emocional gravíssimo. E esse é um problema gravíssimo em nossos dias, como crente, como nós temos muitos crentes doentes emocional. O pior é quando chega na vida do obreiro. Deveria aqui na ficha que preenche para o obreiro, deveria colocar, pergunta para a esposa, como é que ele é emocionalmente, esse homem, né? Ele é equilibrado emocionalmente, ou ele tem muito problema emocional? Porque o emocional você não vê, né? Não dá para passar para saber. A pessoa não aguenta provocação, não suporta a pressão, não sabe gerenciar suas emoções. É o crente cão morto, porque ele está esquecido, ou aquele que se acha desprezado. Esse é um período na vida do obreiro que ele precisa superar isso, irmãos. Esses dias eu vi uns pilotos japoneses fazendo teste nesses caças. Depois eles vão lá para a linha comercial, vão ser piloto comercial, e o instrutor estava ali, irmãos, ele no ar, eles no ar com aqueles caças, e o instrutor dava tapa na cabeça do piloto, mas tapa forte, chamava ele de burro, um monte de palavras pejorativas, palavras duras, e todos os pilotos passavam por esse tipo de pressão. E aí a repórter perguntou, mas por que vocês humilham tanto esses homens? São homens dignos, por que vocês humilham ele tanto assim? Aí o instrutor falou, isso aqui é lei para nós, porque se ele não passar por pressão aqui em cima, ele, no momento que essa pessoa, ele vai estar com aviões caríssimos, com armas, se ele não aguentar essa pressão aqui, se ele não tiver controle do seu emocional, essa pessoa pode trazer problemas depois. Ele pode trazer um tremendo prejuízo para uma nação, para um país, ou qualquer outro lugar. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, mas isso é na Bíblia também, isso é no povo de Deus. Agora, quantos que não aguentam a pressão? Quantos obreiros guardam, né, coisa, depois de um ano ele vai lembrar e joga na cara da pessoa? Uma pessoa que não é curada, irmãos, sabe? E eu vi aquela situação daqueles pilotos recebendo aqueles tapas fora da cabeça, aquelas palavras pejorativas, palavra negativa, e a repórter perguntou, por que você faz isso? Falou, porque eles têm que aguentar a pressão, porque se eles não aguentam a pressão aqui, no momento que eles estiverem numa grande dificuldade, como é que eles vão reagir? Como é que eles vão sair dessa situação? Aleluia. Você aguenta a pressão? Você aguenta ser esquecido? Você suporta não ser reconhecido?
Você suporta passar por momentos críticos sem abrir a boca, sem expressar o que está no seu sentimento, sentido negativo? Vou abandonar, vou deixar, vou sair, não vou mais, não vou contribuir. Quantas pessoas não estão na igreja hoje porque são doentes emocionais? Sai da igreja porque alguém falou do cabelo, falou da roupa, falou de alguma coisa, a pessoa foge, a pessoa não está na igreja. São pessoas que tantos anos na igreja, com Bíblia, conhecem a Bíblia até mais do que você, mas quando a pessoa passa por um problema emocional, a pessoa não consegue superar essa situação, porque é doente. E precisa, irmãos, a obra do Calvário, irmãos, ela é completa em todos os aspectos. Aleluia. A história de Mefibosete é um final, a história de Mefibosete é o início triste com o final feliz. Ele estava na filha sucessória, era neto do rei Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi, mas as coisas não foram talvez como ele pensava ou como a sua própria família pensava. A Bíblia diz que então esse rapaz, ele tinha essa deficiência, essa dificuldade na terra do esquecimento, mas um dia o rei o chamou para a sua mesa, e ele se comparou como um cão morto. Mefibosete chega à presença do rei Davi com sentimento. Os seus sentimentos expressa pelas palavras, amém? O sentimento de uma pessoa expressa pelas palavras. Você encosta perto de uma pessoa que está com um problema de sentimento gravíssimo, o problema de sentimento, daqui a pouco ele, em poucas palavras, daqui a pouco você já percebe o que está no coração da pessoa. Ele começa a expressar. Você viu o que me fizeram? Você viu? Você está sabendo o que aconteceu? Só no sentido negativo, né? Não naquele sentido, no sentido realmente de falar coisas boas, ou coisas realmente que um servo de Deus tem que falar. Então nós vamos aqui, irmãos, o segundo período na vida do obreiro de Deus é um período que ele se acha capaz, é o período do reconhecimento. Esse também é tão perigoso quanto o primeiro. Eu tinha aqui bastante coisa aqui, mas em Provérbios capítulo 17, versículo 22, todo crente, irmão, precisa entender que o tempo de esquecimento pode ser em Lodebar, pode ser onde nós estivemos. Alguém pode esquecer de nós, esquecer de você, mas Deus lhe observa como você está agindo na sua vida, como que você está gerenciando o seu tempo com Deus, suas emoções, sua vida espiritual, sua família, porque Deus vê tudo, amém? Deus vê tudo. Deus está vendo como você está fazendo, como você está agindo no tempo que você muitas vezes está no lugar que você acha que não é reconhecido, que você já tinha condições de estar naquela posição e não está. Deus está vendo, e é dele que vem a palavra final. Como você vencerá se está sentindo um cão morto? Isso se torna algo muito grave na vida do servo de Deus. Em Provérbios 17, 22, os coração alegre fala do sentimento da alma. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos, amém? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Como você reage quando você é ignorado? Quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, quando alguém fala que a música não estava de acordo, que a sua pregação, que isso e aquilo, como que você supera? Sabe uma coisa que Napoleão Bonaparte falou? Napoleão Bonaparte foi o maior estrategista de guerra, foi um homem que praticamente não perdeu guerras, mas ele falava para si mesmo, ele falava para os seus generais, ele falava: eu todo dia travo uma luta comigo mesmo, porque se eu me vencer a mim mesmo, eu consigo vencer qualquer um, amém? Se eu vencer a mim mesmo, eu venço qualquer um. Eu não tenho medo de ninguém, mas eu tenho medo de mim mesmo. Então a maior derrota muitas vezes do homem de Deus, da mulher de Deus, não é o diabo, é o seu próprio emocional, seu próprio sentimento, amados, amém? Seu próprio sentimento, que você não supera essa situação, sempre em crise emocional. E é duro você ter um marido emocionalmente doente dentro de casa, uma esposa, aleluia. Se eu te ferir,
Você sabia que o ferido, se você sabia que quem está ferido bloqueia o espiritual? Quem está ferido bloqueia o espiritual. Digamos, vamos fazer por exemplo, pega o santo. Digamos, o santo, ele fere alguém na igreja, ele fere uma pessoa na igreja, no sentido de palavras, de atitude, e quando essa pessoa senta, a pessoa que é doente ou foi ferido emocionalmente, ele senta no banco da igreja, que o santo prega para ele não acredita mais na palavra do santo. Por quê? Você sabia que o ferido, a pessoa ferida, bloqueia o espiritual. Se uma pessoa te ferir, ele pode ser homem de Deus, santo pode ser homem de Deus, mas tudo que ele falar, você vai rejeitar. Por quê? Porque ele te feriu. Então é assim que acontece, porque as pessoas saem da igreja, o pastor me feriu, aquele homem não soube tratar meu caso, e a pessoa foi da igreja, porque para ele, tudo que ele fala, pode ser homem de Deus, mulher de Deus, mas tudo que ele falar, bloqueio espiritual. Ele não recebe mais como palavra de Deus, recebe apenas como palavra de homem, e fica no banco julgando a pessoa. Então isso, irmãos, é uma gravidade, é algo muito grande na vida do servo do Senhor. Segundo período, irmãos, para nós estar concluindo, é o período do Absalom, meu pai é paz, ou Absalão. Segundo período da vida do obreiro, que é o período também gravíssimo, o mais grave de todos. Segundo período da vida do obreiro, temos o representante Absalão. Um início feliz e um final trágico. Amém? Começou bem, bonito, lindo, não tinha pernas. A Bíblia diz que ele era totalmente diferente, ele ficou sempre que os ardeiros aleijados. A Bíblia, quando se refere a esse rapaz, lá em 2 Samuel 14, 25, fala que ele era belo da cabeça aos pés. Anualmente cortava o cabelo dele dava 2,5 kg. E ele tinha problema com os cabelos do cabelo, 2,5 kg. Quando chegava no final do ano, cortava o cabelo desse rapaz. A Bíblia diz que ele era belo, filho de uma princesa chamada Maca. A sua mãe era uma mulher da Síria, o seu avô Damai, que foi para onde ele fugiu depois que ele matou seu irmão Amnon. 14, 25 fala: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Na planta do pé, a outra cabeça, não havia nele defeito algum. Então aqui em 2 Samuel 15 também, 2 Samuel 15, versículos 5 e 6, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava, e desta maneira fazia Absalão todo Israel, que via o rei para juízo, e assim ele roubava ou furtava o coração dos homens de Israel. Ele era estratégico, era aquele obreiro que guardava, sabe, belo, bonito, a linha sucessória, o terceiro da linha sucessória, é o terceiro filho de Davi, mas ele guardava o coração. Sua irmã foi abusada pelo seu meio-irmão Amon, ele guardou 2 anos, e ele planejou a vingança, sabe? Tem muitos obreiros hoje que planejam a vingança na igreja. Um dia eu vou pagar tudo que ele me fez, um dia eu vou pagar tudo que, eu vou esperar o tempo, deixa o tempo abaixar, eles vão esquecer, naquela hora eu dou bote. Irmãos, isso é demônio, irmãos, isso é demoníaco, isso não é de Deus, isso não é de Deus. E ele planejou tudo, falou que ia tosquear a ovelha, convidou o seu pai, uma estratégia, mas não, na verdade, ele não queria que seu pai fosse, mas ele convidou, até insistiu para seu pai, para não dar na cara, que ele estava ainda com ressentimento do seu irmão, preparou, e depois ele citou para Davi: deixa Amnon, o meu irmão aí também. Aí Davi ainda fala assim: mas por que seu irmão deve ir? E ele então não deixou dos filhos do rei, então Davi liberou todos os filhos do rei, foram todo mundo. Então esse Absalão, o Absalom, ele já tinha planejado tudo, preparou os homens, falou: enche ele de vinho, coloca bebida para ele, bastante bebida, quando ele estiver alterado, que ele não conseguir mais reagir, vocês vão e matam por uma maldade que ele abusou da minha irmã. Ele guardou esses 2 anos, irmãos, e isso ele planejou e depois ele matou. Aí ele fica 3 anos, foge, vai para a Síria, para casa do seu avô, fica 3 anos, e ele começa a planejar. Quando Davi manda chamar, ele chega em Israel, fica ali com Davi, e ele fica 2 anos sem ver o pai. Davi tinha as dificuldades dele. A Bíblia diz que Davi ficou 2 anos sem ver o rosto do pai. Então ele planeja alguma coisa, manda tocar fogo no campo de Joabe. Olha o coração desse homem, o obreiro, problemático, porque estava no coração dele. E foi quando então ele vai à presença do rei. O rei então conversa com ele, ele continua ali, fica 3 anos, mas ele começa a planejar no coração, planeja no coração.
quando depois de 3 anos, ele pede para o pai a bênção. Pai, eu preciso ir em Hebrom, porque eu tenho um sacrifício em Hebrom. Quando eu estava na Síria, na casa do meu avô, eu falei para Deus, fiz um voto para Deus, para pagar um voto para Deus lá em Hebrom, mas tudo mentira. E o pai falou, sabe o que Davi falou? Filho, vai em paz. Davi o abençoou. As 2 vezes que ele causou tragédia para Davi, Davi o abençoou, porque esse é o coração do obreiro, sabe, que tem problemas emocionais, que não é curado. Então ele planejou isso, se levantou contra seu pai depois. Encontramos a rebelião que ele fez para seu pai, muita gente morreram, e o fim trágico desse rapaz, o fim trágico totalmente diferente de Mefibosete. Lá em Samuel, aleluia, glória a Deus, ele furtava o coração dos homens, irmãos. Sabe, a gente vai crescendo, irmãos, vai crescendo, e a gente tem que deixar essas coisas, sabe, superar essas coisas. Jesus diz assim: quando alguém te bater na tua face, dá ao outro lado da face. Claro que Jesus não está falando para você virar a cara para bater, está falando da essência, amém? Você não guardar no seu coração. Agora tem pessoas que ele guarda. Você fez uma coisa, ele guarda. Passa anos, mas ele guarda. Um dia ele vai, pode jogar na cara, ou trazer problema para essa pessoa, ou para essa igreja, ou para esse ministério. Ele guarda isso. Quando Jesus está falando bater na cara, Paulo, quando foi preso, levaram Paulo a julgamento, feriram Paulo. Ele falou: parede branqueada. Por que me feres? Por que você não me julga segundo a lei? Por que você está aí para me ferir? Parede branqueada quer dizer hipócrita. Por que você está me ferindo? Então ele podia ter dado a face. Não, ele estava ali apenas expressando o seu sentimento. Mas quando falaram para ele injurias, está aí para injuriar o sumo sacerdote. Oh, irmãos, perdão, porque eu não sabia que era o sumo sacerdote de Deus. Mas quando Jesus fala da face, ele está falando da essência. Você nunca ser um crente vingativo. Você não guarda no teu coração. Você vai chorar, você vai lutar por isso, até o seu sentimento, aleluia, ser fortalecido. Você não guardar no coração, amados. Tem pessoas que guardam no coração, e a vida da pessoa é minguada, o ministério é minguado, a vida não vai, porque no coração dele tem coisa emocionalmente, ele é doente e não prospera. A casa é doente porque o obreiro tem problema emocional, e ele abre a boca para a família. Ele tem problema emocional, e ele guarda no coração. Não importa, eu vou, muitas vezes até vingança, como nós encontramos hoje. Esses dias o irmão falou que, eu não sei onde foi lá no Brasil, um pastor teve briga com outro lá no mesmo bairro. Eles tiveram brigado lá no mesmo bairro do Brasil, né? E aí passou um tempo, aí esse pastor que sentiu os feridos, ele mandou matar o outro pastor. Isso faz pouco tempo, né? Está lá na internet, ele mandou matar o outro pastor, né? Amados irmãos, quando você olha para o Evangelho, olha para Deus, para a glória de Deus, para a graça de Deus, irmãos, para o que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Por que o obreiro vai ter essa dificuldade, irmãos? Será se o tempo de você como crente sentado na igreja, no banco da igreja, carregando a Bíblia, você não superou ainda os problemas emocionais? Pastor, é que você não sabe o que meu pai me fez, você não sabe como eu nasci, você não sabe os meus traumas. Irmão, não se importa, a cruz é a resposta, amados. O poder do Espírito Santo é a resposta para qualquer situação da vida da igreja. A pessoa está na igreja doente emocional, traz problema para casa, problema para a família. E o problema, irmãos, que o fim das pessoas que não é curado emocionalmente, o fim é trágico. É verdade. Período de Mefibosete, período do esquecimento, e o período de Abisalão, o período do reconhecimento. Eu tenho que ser reconhecido, porque já passou tanto tempo aqui. Esse ministério vai para outro, porque não me reconhece, e é isso e aquilo e tantas outras coisas. Não, Deus mandou, glória. Mas se Deus mandou, irmãos, fica no teu canto. Aleluia, Jesus. Porque o momento de Deus chega na vida do homem. Eu fico até triste quando é a separação, né, de obreiros. Anualmente separa obreiros, e aqueles, eu não fui chamado, não me chamaram mais, olha, me esqueceram de mim, só porque isso e aquilo, eu estou esquecido. Não, eu fico pensando, meu Deus, mas quem é que chama? É Deus ou é o homem? Então nós estamos servindo o homem, e não a Jesus. Porque se é Deus que dá a palavra, bom, se Deus operar, quem vai impedir? Amém? É o Senhor que tem a palavra final em todas as áreas, irmãos. Em qualquer circunstância, Deus fala no coração do pastor Haroldo, Deus fala no coração do sobreiro. Chama você pode estar lá no último, Deus vai te achar. Deus te conhece, Deus sabe o teu coração. Agora você se acha, não, eu já estou no lugar, eu já posso, também tenho condições aí. Por que aqui, né? Por que eu não sou chamado? Por que eu não sou reconhecido?
Irmãos, e a Bíblia diz que, no versículo 18, capítulo 18, versículo 14 e 15, então disse Joabe, quando no momento da rebelião, ele se rebelou contra o seu pai. Então, quando a pessoa, irmãos, quando a pessoa ele não resolve seus problemas emocionais, ele terá dificuldade de conviver com pessoas diferentes, pode ser a própria família, porque Absalão ele quebrou todos os princípios que o ser humano tem que quebrar, quebra. Primeiro, a Deus. Segundo, seu próprio pai. Imagina um filho levantar contra o próprio pai, para matar, para usurpar o cargo, usurpar a posição. Quebrou todos os princípios que um ser humano deve realmente guardar dentro de si. E ele não viu isso, sabe por quê? Porque o emocional do ser humano, irmãos, quando a pessoa está, sabe, tomada por essa coisa emocional, ele quebra todos os princípios e ele não vê nada. E essas pessoas depois, lá na frente, você vira tanta destruição, tanta desgraça que acontece na vida dessas pessoas. Disse então Joabe, capítulo 18, 2 Samuel 18, 14 e 15. Disse então Joabe, não devo perder tempo assim contigo, porque alguém está falando, não mate o jovem. Davi falou para não matar. Tomou 3 dados e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ainda ele vivo no meio do carvalho, quando ele ficou preso naquela árvore. Cercaram mais 10 jovens, que a palavra 10 na Bíblia é dízimo, né? É o número da bênção, o número 10, né? Cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Transpassaram o coração dele. As setas transpassaram o coração desse rapaz que se achou numa posição que poderia ser reconhecido, que poderia estar naquela posição, que poderia realmente ser aquela pessoa que ele achava que era. Mas Deus sabia o coração dele. Deus conhecia o coração dele. Irmãos, quando nós vamos resolver nossos problemas emocionais, você terá dificuldade de conviver com pessoas diferentes de você. Quando você tem muito problema emocional, você tem dificuldade de conviver com pessoas diferentes. Veja que os problemas emocionais de Absalão fez desprezar todos os valores mais sagrados. Quem não tem domínio de si mesmo, como ajudar a outros? Você precisa alinhar a sua vida espiritual com o seu emocional. Uma vez o obreiro do ministério, ele estava indignado, isso aqui que eu falei, por causa do seu aniversário. E eu aprendi tanto, irmãos, com aquele obreiro, ele não sabe o que ele fez, porque a vida nossa é assim. Você aprende com os erros dos outros, amém? E você pega e fala, meu Deus, eu não quero ser assim. E você até com as experiências que nós aprendemos com o Espírito Santo também, com a Bíblia Sagrada. Nós devemos aprender coisa negativa, não, Deus, eu não quero ser assim. Essa pessoa fala, não cumpre, se a pessoa tem essa dificuldade, meu Deus, eu quero melhorar, eu quero ser diferente, aleluia. Deus. Aí tem uns que falam assim, não pastor, sabe por quê? É porque ele é um obreiro da minha igreja, é assim também, meu Deus. Porque ele é assim também, é de uma forma ainda, forma ruim, forma negativa. Provérbios 18, 19, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Provérbios 18, 19, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e suas contendas são com ferrolho no castelo. Uma pessoa ofendida, irmãos, é difícil você conquistar uma pessoa ofendida depois. Somente se eu ofendi uma pessoa e eu vou conversar com ele, ele me rejeita. Se o pastor ou um obreiro que ferir alguém, ele recebe a visita de outro, mas ele não recebe aquela visita, não, ele não quero não. Pode vir outro, mas eu não recebo. Ele está ofendido com aquela pessoa. É como um portão, é fechado, como uma cidade forte. E aqui, nós, amados irmãos, devemos prestar muita atenção. E vamos encerrar aqui, porque nós vivemos nos dias, irmãos, de muitas ofensas, amém? Nós vivemos num tempo de muitas ofensas. Tempo de ofensa, Jesus falou, as ofensas virão. É um tempo de ofensa. E o obreiro, o servo de Deus, ele tem, meus irmãos, que está curado emocionalmente. Aleluia, Jesus. Que está forte emocionalmente. Ele tem que aprender com os erros dos outros. Pastor, eu luto para ter essa coisa não me agravar dentro de mim. O que eu faço? Irmão, sabe o que você tem que fazer para você vencer o emocional? É sempre você abençoar quem te maltrata. E você ficar na tua posição, ainda que não goste de você, ainda que fala mal, ainda que te desprezam, você ficar na tua posição, você dar a cara, amém? É assim que eu estou aprendendo, irmãos, eu estou crescendo nessa área. E sabe, a pessoa pensa que o Wilson está esquecido, o Wilson tal, não, graças a Deus o ministério não esqueceu, mas fiquei esse tempo aí, então, a gente pensa que, sabe, irmãos, glória a Deus, cada dia eu estou crescendo, amados. Aleluia. Cada dia eu estou crescendo, fala o que falar, faz o que quiser, ignora o que ignorar, eu estou crescendo emocionalmente, porque eu quero a bênção. Aleluia.
Aleluia. Eu quero servir a Deus melhor, quero servir minha família melhor e quero andar em paz. Não importa quem reconheça ou quem deixa de conhecer, ou se bate palma, ou se despreza, eu estou na presença do Senhor. Eita, Assim que Deus aleluia. para cada um de nós, você igreja. Aleluia, Jesus. Mulher de Deus, não é de emocional. Pastor, porque você não sabe da minha vida como foi. Não importa, você não tem o Senhor hoje na tua vida. Ele não é o seu Senhor. Aleluia. O perdão, irmãos, é o princípio para toda cura, amém? O perdão é o princípio para toda cura, porque através do perdão vai entrar todas as benesses, todas as bênçãos dos céus do coração perdoador. Mas o coração rancoroso, irmãos, foge à presença de Deus, e sentimentos malignos e diabólicos chegam nesse coração rancoroso. Um dia eu estava tratando com o menino porque ele foi abusado pelo pai dele. Ele falou: pastor, você não sabe que meu pai me abusou de mim e tal, e aquela coisa, e você não estava com ele, não estava, e ele não conseguia vencer. Meu irmão, Jesus te ama, Jesus quer, você tem que perdoar. Mas se eu perdoar é como se eu estivesse aceitando o que ele fez comigo. Não importa, amados, todos nós passaremos situações complicadas nessa vida, todos nós, mas você quer realmente andar em paz, que suas emoções estejam em paz, amém? Aleluia. Porque o servo de Deus também é alma, irmãos. Nós também somos almas. Tem gente que espiritualiza tudo. Não. Nós devemos separar corpo, alma e espírito. Que Deus nos abençoe. O ser humano tem essa tricotomia divina, essa tricotomia. No período que você está vivendo hoje, qual o período que você está vivendo? É o período do esquecimento ou o período do reconhecimento? A culpa do seu fracasso não é o diabo, talvez seja você mesmo. Todo servo de Deus deve ser curado emocionalmente, irmãos. É isso que Deus quer para nós, amém? É isso que Deus quer para você. E essa é uma palavra de Deus. Fale para a sua casa, fale para a sua igreja. Pregue isso aqui, irmão. Não, pastor, a gente está pregando autoajuda, irmãos. Não tem nada disso aqui, é a Bíblia, irmãos. É a palavra de Deus. Amém? Porque um púlpito curado, irmãos, a igreja é curada. Um obreiro curado, a igreja é curada. As pessoas veem transparência, a pessoa vê verdade, a casa vê verdade. Aleluia. Agora o obreiro doente, ele pode até ser eloquente, querer passar doutrina para os outros, ser realmente uma pessoa palavra, cheia do Espírito Santo, mas quando chega em casa, aí Deus reprova tudo que ele fez lá no púlpito, lá na igreja, porque é Deus que faz, não é o homem, é Deus, é o Espírito Santo que mora em você, que mora em mim. Deus abençoe, vamos orar. Glória. Fica de pé um minutinho, irmãos. Aleluia. Permissão do pastor Haroldo. Qual o período que você está vivendo, irmãos, da sua vida, do seu ministério? Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A honra é tua, a glória é tua, Jesus. Aleluia. Senhor, nós como gente, como almas, também temos as nossas deficiências, a nossa dificuldade, meu Deus. Mas nós devemos abraçar, meu Deus, que o Senhor na glória, Pai, a tua verdade, que nos cura, que nos liberta do Senhor na glória. Teu Espírito Santo é Ele que faz a obra e a obra é completa. Aleluia. Senhor, que nós não venhamos ter esse sentimento, meu Deus. Sentimento, meu Senhor, agora, Pai, contrário. Sentimento de rejeição. Sentimento de frustração, meu Deus. Ô Espírito Santo, cura a tua igreja. Cura o teu povo. Liberta nesta manhã. Toca nas vidas com o teu poder, meu Pai. Toca na vida do seu servo. Quebra Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Que haja cura na tua igreja, Pai. Ajuda eu a mover, meu Deus, a alma doente, a alma ferida, meu Senhor da glória. Por favor, Espírito Santo, levanta o teu servo, levanta a tua serva.
Santo. Obrigado, Espírito Santo. Muda as tuas palavras hoje lá na congregação, amém? Quando você chegar na frente da tua igreja, hoje mude a palavra. Chegou a família, eu estou lá em Comac, estou morando em cima da igreja. Chegou a família lá, e o irmão veio me falar dessa família, pastor. Essa família é assim, é assim, é assim, é assim. E eu, como eu já tive muito problema de atacar a igreja, de falar palavras que não devia no púlpito da igreja, atacando pessoas, e eu falei para ele, irmãos, se foi Deus que enviou, ou se foi o diabo que enviou, eu vou abraçar essas vidas, amém? Aleluia, Jesus. Se foi o diabo que enviou, se foi Deus que enviou, abraça, irmão, amém? Pastor, mas é abraço, é de Deus, Deus fará a obra. Mas para isso, irmãos, o obreiro tem que estar curado, amém? Glória. Quando o teu marido fala em casa, falhar, sua esposa falhar, fala, olha, eu estou no caminho, estou no processo da cura. Deus está querendo me emocionar. Não fica ressentido com qualquer coisa, não fica amargurado com qualquer coisa. Em nome de Jesus, Deus abençoe, pastor Hugo. Deus abençoe, muito obrigado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.